Como vocês estão podendo ver ao fundo aí, essa aí é a minha engine em 2D, tá? Eu criei em Java e assim, eu utilizei o Eclipse, que é muito bom, por sinal. É uma IDE muito legal. Melhor do que... Aí vocês vão dar um hate em mim, falar assim, ô, por que você não usou o NetBeans e tal para desenvolver em Java e tal? Já que NetBeans é mais simples, é coisa... Então, aí que tá. NetBeans é muito simples. Ele é muito mais utilizado no meio acadêmico, tá? No meio acadêmico ele é muito utilizado, porque pelo fato de ser simples, ele não tem como de instalar muitos plugins, né? Já que é muito acadêmico, então assim, você vê mais a parte básica, mas no meio empresarial, meio profissional, todo mundo utiliza, eles preferem. Dá para você mexer com NetBeans em meio profissional, mas obrigatoriamente quase todas as empresas mexem com Eclipse, tá? Então é por conta que lá eles aceitam o plugins, add-ons, enfim, muita coisa que dá para implementar no Eclipse por conta que ele é mais profissional, tá? É um pouquinho mais aberto do que o NetBeans. Bom, dito isso, então, vou mostrar aqui para vocês o meu projetinho. Aqui onde a mágica acontece, que é um pesado também, enfim. Bom, a gente utiliza o Package Graphic, né? Onde que o package é nada mais nada menos do que o seu documento, digamos. O import aqui eu estou utilizando o Java AWT Canvas, ou seja, é onde que vai criar um quadrado no nosso monitor, mostrando todos os elementos do nosso jogo, tá? E aqui eu coloquei o private static final long. Esse final aqui é uma constante, tá? No Java, você declara a função constante através dessa palavra reservada que é final long, ou seja, isso aqui é um tipo de variável, não é um tipo primitivo, mas é um tipo de variável que você declara, tá? Isso aqui é do tipo long, ou seja, ele aceita mais do que 7 ou 8 casas decimais. Eu criei o private boolean is running, ou seja, isso aqui é uma variável de controle, tá? Variável de controle nada mais nada menos que você especifica, você cria a variável no caso e especifica ela logo abaixo, né, em algum dos runnables, seja ele dentro dele de um update ou de um starter, né, no caso, e você verifica se o jogo está rodando ou não, tá? Isso aqui é uma variável de controle. A gente colocou thread também para utilizar várias funções da thread no caso, dentro do nosso jogo, tá? Isso é importantíssimo em qualquer jogo ter thread. Logo abaixo em thread aqui, ó, a gente consegue ver em synchronize void player, ou void start no caso, a gente consegue ver já a thread em uso, tá vendo? A gente declarou aqui thread, ela vai criar um novo thread e o isRunning ele vai ser igual a true, né? Ele vai receber true, ou seja, o void vai começar a iniciar e vai mostrar o nosso canvas. Então ele vai utilizar o thread.start e aí sim nós vamos iniciar o nosso jogo. Depois a gente criou aqui também no thread, a gente vai colocar nosso JFrame, ou seja, é onde esse JFrame aqui que vai criar a nossa tela, tá? Ele vai ser visible, ou seja, a gente vai setar esse visible para true. Então a gente vai criar o nosso frame, vai declarar três variáveis que é o width, height e o scale. Esse scale aqui é a proporção, tá? É como se fosse você esticar uma imagem num Paint, por exemplo, onde você pega na lateral aqui e arrasta até o talo, enfim, coisa do tipo assim. E no Public Game é onde que vai as dimensões. Então a gente vai colocar set preferred size e vai criar uma nova dimensão baseado na width multiplicado pela scale e a height multiplicado pela scale, tá? Lembrando que tudo é multiplicado pela scale, que senão você não consegue ter uma dimensão proporcional, né, de preferência no seu jogo em Java. Depois a gente vai iniciar o game, que é através dessa init game, que a gente criou uma função para isso. E vamos lá, nosso constructor no caso, né? A gente vai declarar uma nova variável que chama image, onde que vai receber o buffered image, que vai receber os parâmetros de height, width e buffered image, por conta do Java WT imagem que a gente importou, que é do buffered image também, que é a variável de controle ali em cima. Depois a gente vai colocar o type int de blue, green e red, tá? São essas três, é o RGB, só que aqui é inverso, tá? Aqui a gente vai criar a tela, onde que o public void init game vai receber os frames, tá vendo? Os frames vai receber new JFrame, que aqui é o nosso nome do jogo,
Tá para você mudar ali em cima. A gente vai adicionar um JFrame, a gente não vai colocar que o usuário possa dar resizable, né? Que é redimensionar a tela manualmente. E sempre no frame a gente tem que dar um pack para poder compilar tudo isso e mostrar para o usuário. Agora no frame set location relative to, a gente vai colocar nulo porque ele vai mostrar no centro da tela, tá? A nossa telinha lá, o nosso frame vai ser sempre nulo, ou seja, vai ser sempre no meio da tela. A gente vai colocar o set default close operation, JFrame exit on close. Isso faz com que quando você clica no xizinho, feche o JFrame, tá? E a gente vai colocar o frame.setVisible como true no parâmetro dele. Depois a gente vai colocar o start, né, que é os threads, o isRunning vai receber true. Depois o stop para quando você fecha e ele para, né? Obviamente. Então, aí dentro dessa função, a gente vai colocar o isRunning igual a falso. A gente vai fazer um try-catch também, que é muito utilizado. E dentro desse try, a gente vai colocar o thread.join. Esse thread.join, ele simplesmente recorre a thread, obviamente, e ao acionar o join, ele para totalmente o serviço da thread. E o catch aqui, ele vai colocar o print stack trace, né, onde que ele vai parar totalmente a sua aplicação em thread. Após isso, a gente vai no constructor principal, a gente vai colocar o game, ele vai receber um parâmetro novo, né? Um nome, no caso da variável, vai receber new game, que a gente vai criar um objeto, tá? E o game.start, ele vai inicializar o nosso jogo. E tem o tick e o render e o run também, são essas três principais que atualizam o game, né? O tick, ele é baseado a cada um tick e ele vai atualizar alguma coisa que está dentro desse pack. Então, esse tick é responsável para a cada frame que o seu computador emite, ele atualiza esse tal frame que é enviado. No render já é diferente, ele já atualiza os frames por completo, tá? Então, a cada 30 frames, que você pode setar isso aí para 30, 60, 120, enfim, o frame que for, tá? Mas no meu caso eu coloquei como 30 para ser mais fácil, sei lá, nem sei porque estava passando na minha cabeça na hora. Eu coloquei o Buffer Strategy para otimizar ainda mais a renderização, tá? Para não ficar lagando nem nada do gênero. Então a gente colocou o Buffer Strategy como BS e ele vai receber o Get Buffer Strategy também, que tem que ter um Get e um Setter, né? Depois eu vou explicar a função do Getter e Setter. Depois a gente vai colocar uma condicional, ou seja, se o BS for igual a nulo, ele vai criar uma estratégia de buffer de 30 quadros por segundo. Depois ele vai retornar isso para a gente. Depois a gente vai importar os graphics para desenhar na tela, tá? Que é muito importante, porque sem ela você só coloca uma tela cinza no centro da sua tela. Então o graphics eu chamei ele de G, ele vai receber a image e vai pegar os gráficos disso. Então o g.setColor, que é um atributo desse graphics, né? Porque lembrando que graphics, esse aqui é uma biblioteca graphics, tem várias e várias funções dentro dela. Então assim, tem um setColor, tem o fillRect, tem o getDrawGraphics, drawImage e o show enfim, tem uma porrada de coisa. Enfim, eu utilizei o setColor, aí eu criei uma nova coloração para ele que é 40, 40 e 40, se eu não me engano, isso aqui é um preto escuro mesmo. Depois eu coloquei o fillRect. Esse fillRect ele vai complementar, né? Como posso dizer, ele vai no eixo x e y, ele vai estar 0, 0, ou seja, a imagem do setColor, ele não vai influenciar no eixo x e y, só que porque ele está 0, 0, né? Aí que está a sacada. Para mim preencher a tela com todo preto, eu preciso de colocar dois parâmetros a mais, que é o width e o height. Né, que a gente consegue, baseado na nossa tela, do width e o height, colorir toda a nossa tela, entendeu? Baseado nisso. Depois disso, a gente vai colocar Buffer Strategy, né? Ele vai receber, na realidade, ele vai pegar o Draw Graphics e vai desenhar na nossa tela. Após isso, a gente vai colocar o Draw Image para realmente desenhar na nossa tela a imagem no contexto geral. No eixo X e Y ele não recebe nada. Depois a gente vai passar os parâmetros da nossa escala, a altura e largura, para dentro disso e no nulo no final para realmente colorir ela, entendeu? E depois disso a gente vai mostrar na tela do usuário, na nossa tela no caso. E por último é a run, onde que acontece as Parangan Johnson, entendeu? Aqui já está mais otimizado, já está mais profissional, porque a maioria dos jogos utilizam esse sistema de run, tanto para FPS quanto para tudo na realidade, né? Aqui que vai ser o seu FPS, né? Os frames per second. Aqui então, ó, declarei um long last time, ou seja, o último tempo,
e a gente vai utilizar um sistema próprio do Java que é a nanotime, ou seja, a cada nanosegundo ele vai contabilizar e isso fica mais fácil para a gente fazer o nosso FPS ser mais preciso, tá? Então, eu coloquei um double aqui, amount of ticks, ou seja, o tanto de FPS de tick preciso que a gente vai colocar, né, no nosso run. Depois a gente vai colocar um nanosecond, e aqui que tal? A gente vai fazer uma conta matemática que a cada 1 milhão de ticks, ele vai subtrair, não, 1 milhão de nanosegundos, ele vai dividir isso pelo amount of ticks, ou seja, o tanto de ticks que a gente tem, entendeu? Aí aparece disso o delta, que a gente precisa para poder fazer o nosso cálculo também. Então a gente tem os frames que é 0 e a gente tem que setar ele aqui como 0 também, tá? Para a gente fazer a nossa operação. Depois disso a gente vai colocar um double timer, que ele vai ser realmente o nosso timer para contabilizar o quanto que a gente está rodando o jogo. Então a gente vai colocar o System Current Time Millis, que é uma outra propriedade do System, que é própria do Java. Então aqui, se enquanto o isRunning for verdade, ele vai rodar isso aqui tudo. Então, o now, que é o agora, ele vai pegar o nanotime, né, o system.nanotime, depois ele vai incrementar esse delta com o decremento do now pelo last time, dividido isso tudo, ou seja, ele vai subtrair primeiro o now do last time, para depois ele dividir pelo nanosecond. Então, o last time, ele vai receber o now, que é o agora, para dentro do last time. Então, se o delta for maior ou igual a 1, ele vai dar um tick e vai dar um render e vai incrementar o frame e decrementar o delta. Entenderam o que aconteceu aqui? Então tá, se o delta for maior ou igual a 1, tá? Ele vai fazer isso, ele vai dar um tick, vai dar um render, que são as funções que a gente chamou ali, que a gente criou na realidade lá em cima, e vai passar ele aqui como o inicializador. E vai incrementar o frame mais 1 e vai decrementar o delta em menos 1 no caso. Depois a gente vai colocar, se o System Current Time Miles for menos o timer, que for menor ou igual a 1000, então aqui systemout.println vai mostrar na nossa tela o FPS mais os frames que está rodando. Então os frames vão receber 0 aqui e o timer ele vai receber um incremento de 1000. E aqui no final ele vai parar, ou seja, é o stop que a gente criou aqui em cima. Cadê o stop? Aqui em cima. Então é isso